Você já parou para identificar se a sua energia masculina ela é maior que a sua feminina? Se você é uma mulher mais masculina? Olha só, eu vou te explicar o que são as energias feminina e masculina que a gente carrega e o que pode acontecer na sua vida se você carrega uma energia masculina maior que a feminina. Vamos lá? Todos nós, homens e mulheres, carregamos as duas energias, tanto a feminina quanto a masculina. A energia masculina é a energia linear, é a energia da realização, da ação, de fazer acontecer. A energia feminina é a energia receptiva, é a energia criativa, da empatia, do acolhimento. Ela nutre e cria. O que acontece? Essas duas energias, elas podem estar feridas. E a energia masculina ferida é a energia da agressividade. Por exemplo, de você carregar o mundo nas costas, de você ser uma guerreira, vestir essa máscara da guerreira, ou se não, vestir uma máscara da salvadora. Quem aí se identifica? Se você é aquela que está muito na realização, no fazer, o workaholic, muito provavelmente você está nessa energia mais masculina do que feminina. Vou dar o meu exemplo. A minha mãe, eu sempre briguei muito com ela, sempre tive um relacionamento muito desafiador com ela, porque eu não tinha uma mãe que me acolhia, que fosse a minha melhor amiga. A minha mãe sempre foi muito prática. A forma dela mostrar o amor dela era através da ação, da praticidade, me colocar ali para a vida para eu, ter mais desafios e aí sim crescer e evoluir. E isso gerou uma frustração muito grande dentro de mim, inclusive uma rejeição. Daí eu fui ver, quando eu passei por esse processo de autoconhecimento, eu fui ver da onde que vinha essa questão da minha mãe não conectar com o amor e eu me senti tão rejeitada por ela. Quando eu olhei para isso, eu vi que as minhas ancestrais também não se conectavam, elas não tinham essa energia feminina do acolhimento, da nutrição, da amorosidade. Elas eram muito mais masculinas do que femininas. E essa energia masculina, ela veio lá de trás. Por exemplo, as minhas ancestrais, elas eram portuguesas. E qual é a história de Portugal? Os homens portugueses, eles saíam num país pequenininho, né? Para colonizar outros países. E as mulheres ficavam sozinhas, solitárias, na escassez, eram traídas e tinham que carregar a família nas costas. E a gente carrega esses padrões das nossas ancestrais e, inclusive, a gente passa esses padrões para as gerações futuras. Quais são esses padrões? De ter que carregar, de ser guerreira, carregar tudo nas costas, ser traída e por aí vai. Então vocês entendem que essa questão da distância do feminino vem lá de trás? E essas mulheres, se elas fossem acolhedoras, criativas, muitas vezes elas eram abafadas pelo patriarcado e elas não conseguiam sobreviver. Então, no lugar de muita crítica e julgamento com a minha mãe, da minha mãe, né, que eu fazia com a minha mãe, eu comecei a olhar para isso e a ver o quanto eu também carregava isso dela em mim. E realmente, eu me tornei uma mulher muito workaholic, que carregava o mundo nas costas, que tinha uma responsabilidade no extremo, e eu não conseguia conectar com o meu feminino. Ou seja, com a minha ciclicidade, com o meu acolhimento, com a minha leveza. E isso acabou impactando nas minhas relações. Eu atraía homens, por exemplo, muito femininos. Então, se você está se identificando e você está na energia yang ferida, você vai atrair o quê? Pessoas na feminina ferida. Ou seja,
um desequilíbrio na energia, não está numa energia potente de um masculino equilibrado e de um feminino equilibrado. E as pessoas com a energia no feminino ferido são pessoas que estão na vítimas. E eu vi que nos meus relacionamentos eram sempre assim. Eu que fazia acontecer, eu que carregava nas costas e os homens muitas vezes nessa posição de vítima. Mas sempre de dentro para fora. Se eu atraía homens assim, é porque em alguma energia minha estava vibrando para atrair, certo? Tudo que a gente vibra, a gente atrai. E o que era isso? Uma energia masculina ferida. E como a gente pode mudar essa situação? Trabalhando a energia do feminino para equilibrar do masculino e trazer a energia masculina potente, que é o quê? É ação, realização, assertividade, sem precisar estar no exagero, sem a agressividade. E a feminina equilibrada é do acolhimento, é da amorosidade, é da leveza. Quando a gente está com essas duas energias equilibradas dentro de nós, a gente consegue manifestar e atrair relações saudáveis. Quando eu olhei para isso e ressignifiquei tudo isso, eu curei a relação com a minha mãe e abri os meus caminhos para atrair pessoas equilibradas também. Por isso, eu quero te chamar para a vivência de limpeza do ventre. Manifeste relações saudáveis, curando a sua energia yin e yang, a sua energia feminina e masculina, para liberar as feridas que a gente carrega dessas energias, conectar com a energia feminina e masculina potentes e integrá-las, equilibrá-las. Nós vamos fazer isso numa vivência linda no dia de 23 de novembro às 20 horas e ela vai ficar gravada. Então, se você não puder acessar essa gravação, está ao vivo, você vai poder sim acessar a gravação. Sente esse chamado e vamos olhar mais para dentro de nós.